aqui é só uma listagem de ingredientes, né, para dizer que é do mais em ordem decrescente. Do ingrediente que mais contém, ele vai vir primeiro, o ingrediente que menos contém vai vir por último. Aqui é o que a Gabi estava falando. Nós temos desde 2020 uma RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, ou Instrução Normativa, RDC 429 ou IN 75 da Anvisa, que preconiza isso aqui. São as lupinhas escritos que são altos em alguns nutrientes chaves, como açúcares, sódio e gordura saturada. Tem alimentos que só vai ter um deles, então é uma lupinha só, que pode ser o açúcar adicionado, pode ser a gordura saturada ou o sódio. Podem ter alimentos que vão ter os dois em excesso, por isso que aparece a lupinha, ou para a gente ficar atento. E isso é importante para quem tem diabetes, hipercolesterolemia e pressão alta. E pode ser que tenha os três: gordura saturada, sódio e o açúcar de adição. Então vai ter a lupinha com os três dizeres. E a lupinha ela pode estar assim na vertical, ela pode estar na horizontal, com os três ingredientes. Ela pode estar sortida de várias formas, mas vai apresentar dessa maneira. E isso foi decidido na Resolução de Diretoria Colegiada 429 ou Instrução Normativa 75 da Anvisa. E isso está em vigor obrigatoriamente desde 2022. O que nós observamos hoje nos rótulos alimentares? Poucos são os alimentos que apresentam essas glútenas. A maioria ainda não tem. E não há fiscalização para tal. E a maioria da população nem sabe, embora a GAN tenha ministrado palestra disso, acho que lá na época da pandemia, ou um ano antes, acho que a Lúcia até estava presente, se não me engano, a maioria da população também não sabe que isso é obrigatório. Isso é muito triste. Nós temos alguns alimentos que têm uma declaração simplificada no rótulo por só apresentar um único nutriente. E aí eu tenho que observar que eu vou utilizar essa declaração simplificada no rótulo se cada um desses nutrientes que são obrigatórios na declaração do rótulo forem menor ou igual a determinados valores que estão representados aqui para cada um dos nutrientes obrigatórios. Então, se eles apresentarem menores valores dos que estão determinados aqui, não preciso declarar o rótulo de alimentos. Só o ingrediente, o nutriente, na realidade, que apresentar valor maior que isso. Um dos modelos que a gente trouxe de declaração simplificada é o maisena, o amido de milho, que só tem carboidrato, não tem outros nutrientes. E aí eu declaro só o carboidrato, e pelo carboidrato, 1 grama ter 4 quilocalorias, ele vai apresentar valor energético também, em quilocalorias e quilojoules, que representam, nesse caso, de uma colher de sopa, porção de 20 gramas, 4% dos valores diários de valor energético que eu preciso, e de carboidratos, 6%. E é carboidrato complexo porque é amido. Amido é o carboidrato complexo que a gente compra não só na maisena, mas em farinhas em geral, no arroz, etc. Aqui falam que é uma INC, que a gente até já falou sobre ela, é uma declaração de uma informação nutricional complementar, mas que tem que ter as suas leis, tem que ser baseados nas leis, não é aleatório, não é o produtor que quer colocar lá que o produto dele é rico em fibra quando não tem nada de fibra. Então, há de se respeitar uma lei, e as leis para essas alegações nutricionais ou informações nutricionais complementares, vocês têm numa das apostilas de vocês. Aqui fala, por exemplo, aqui tem um exemplo, né, das alegações nutricionais. Ah, o meu produto é rico em fibra. Ah, o meu produto é lácteo. Ah, o meu produto é fonte de proteína. Mas existem algumas coisas que o rótulo, mesmo ele sendo fontes, eu não posso falar.
Como, por exemplo, talvez vocês não consigam enxergar, mas o que quer dizer isso aqui é que, por exemplo, quando a gente vai comprar um produto e está lá uma alegação que parece que está falando assim para a gente: olha, o meu produto, ele é melhor que aquele ali, porque o meu produto, ele tem esse ingrediente ou esse nutriente que o outro não tem. Por isso, o meu produto, por ser melhor, custa mais caro. Quando a gente vai ver, todo produto igual vai ter aquele nutriente. Por exemplo, óleo vegetal. O óleo vegetal X é sem colesterol. Olha que legal. O óleo vegetal X não tem colesterol. Ele é caro pra caramba, mas ele não tem colesterol. O óleo X vegetal é de fonte de gordura vegetal. Toda fonte de gordura vegetal é isenta de colesterol. Colesterol é coisa de animal. Então, todo alimento de origem animal vai ter colesterol. Todo alimento de origem vegetal não tem colesterol. Então, falar isso desse óleo vegetal X não pode, é proibido, porque induz o consumidor ao erro e a ele comprar um alimento que muitas vezes é mais caro do que aquele que também não tem colesterol, mas que pelo produtor X ter anunciado dá a impressão: esse aqui é melhor, não tem colesterol que ele tem, quando todos não têm. Ou uma maionese. A minha maionese é preparada com ovos, por isso que ela é mais cara. E ela é mais saudável, ela é fonte de proteína, a clara do ovo é proteína, e ela é fonte de colina, porque a gema do ovo é fonte de vitamina do complexo B colina, B8. Olha que beleza! Quando toda e qualquer maionese é preparada com ovos. Não tem maionese de manhã preparada, só se for vegano. Eu acho cômico porque todo leite tem rico em cálcio, tem estrelinha bem pequenininho, como todo leite. Isso, exatamente. É muito engraçado. É proibido colocar, a não ser que se coloque dessa forma, como todo e qualquer leite ou derivado de leite. Ou isento de colesterol, o óleo, como todo e qualquer óleo vegetal. Maionese preparada com ovos, como toda e qualquer maionese. Aí isso pode, só não pode induzir o consumidor a escolher o seu produto, sendo que todos são preparados com ou sem aquele nutriente. Então aqui a gente tem, né? Para que a Anvisa fez a NDC 429 e o IN 75, que é o que a gente já falou, tentou auxiliar os consumidores a escolherem melhor, né? Fazerem melhores escolhas mais saudáveis aos alimentos que eles vão levar. Realmente auxilia, desde que se cumpra a lei, que não está acontecendo. E o que mudou? A colocação da lupa na rotulagem frontal e atrás a divisão dos carboidratos. Antigamente, os carboidratos vinham todos juntos. Não era especificado se ele era complexo, se ele era simples, próprio do alimento, ou se ele era adicionado. E agora, na tabela de informação nutricional, existe essa separação. A gente vai encontrar carboidratos totais, carboidratos adicionados e carboidratos que fazem parte do próprio alimento, como, por exemplo, um alimento que é preparado com fruta. Então, a própria fruta já vai ter a frutose, que é o carboidrato simples, é próprio da fruta. Então, ocorreram essas duas diferenciações e a colocação correta das alegações nutricionais ou informações nutricionais complementares, desde que comprovadas, né, através da execução da lei na formulação desse alimento e na colocação do rótulo. Aqui são as alegações nutricionais. Então, se a gente pegar um alimento que lá na frente do rótulo tem uma alegação nutricional ou uma INC, informação nutricional complementar, que ele é não calórico, eu tenho que virar e lá na tabela de informação nutricional e verificar se ele tem menos de 5 quilocalorias por porção.
aí ele pode sim ser considerado não calórico. Se ele tiver mais de 5 quilocalorias por porção, você tem isso daí em uma das apostilas. Tem. Se ele tiver mais, ele está mentindo. E ele pode ser denunciado para as autoridades. E ele pode ter a sua licença cassada, enfim, ele vai entrar em vários índices aí de julgamentos jurídicos do produto dele. Tá? E assim é com os outros nutrientes. Por exemplo, baixo teor de gordura. Ele tem que ter 3 gramas ou menos de gorduras totais por porção para ser considerado baixo teor de gordura. Posso fazer uma pergunta, Denise? Claro. Leite desnatado, qualquer marca, ou leite desnatado, molido, líquido assim, de caixinha, é a mesma coisa assim? Porque ele fala, é bom para os ossos, está lá no rótulo, é essa pegadinha também? Porque se paga bem mais caro por ser molido. É que o molido é de uma marca extremamente conhecida, de uma marca que não é brasileira, mas que se deu muito bem aqui no Brasil, que as pessoas acham que por ter esse nome tem uma qualidade alta e realmente eles não vão querer brincar com essa qualidade, então eles seguem uma linha mais de qualidade realmente, mas quando eles alegam, eles fazem essa alegação de que o deles tem cálcio, todo leite, desnatado, integral ou semidesnatado, é fonte de cálcio, assim como os seus derivados. Então é só eu observar isso daí na hora que for comprar, porque o preço é bem maior. Ou paga a marca. Né? E aí vocês comparam os rótulos. Qual tem maior porcentagem de cálcio aqui no valor diário de referência? Aí eu levo aquele que tiver maior, que tiver um preço mais condizente com aqui. Eu imaginava que ele tinha adição de cálcio. Provavelmente não. Mas pode ser, mas aí ele tem que colocar que ele tem adição de cálcio. Aí ele tem que informar isso para o consumidor. Agora, simplesmente falar, ele é fonte de cálcio, ele é rico em cálcio, ele tem que colocar fonte de cálcio, rico em cálcio como todo e qualquer leite. Essa alegação ele pode colocar, agora só colocar que ele é fonte de cálcio, aí não. Denise, eu já estava no supermercado, o rapaz estava falando um leite, né? Eu perguntei para ele, o leite ninho tem desnatado? Ele falou, tem, eu vou desnatar, porque esse leite ninho é isso mesmo. Por exemplo, um alimento que tem uma alegação de baixíssimo teor de sódio, interessante para pessoas com hipertensão, para que realmente, pela lei, ele seja considerado baixíssimo teor de sódio, ele tem que ter 35 miligramas ou menos de sódio por porção. Aí ele é considerado baixíssimo teor de sódio. E assim é com os outros nutrientes. Cada alegação tem a sua especificação. E aí a gente tem as patologias, que a gente até já conversou, pacientes com diabetes têm que olhar. Se é zero açúcar, eu tenho que checar na listagem de ingredientes, como a gente fez naquele exemplo. Tenho que checar nos carboidratos totais, nos que são adicionados e observar a porcentagem de valor diário. Quanto menor for, melhor para mim. Vou ter menos glicose no meu sangue. E vou observar as fibras alimentares, que têm que ser altas também. Para quem tem hipercolesterolemia, é a gordura saturada. Né? Eu tenho que observar a porcentagem de VD da gordura saturada. E as fibras também, porque as fibras também diminuem a absorção, não só da glicose, mas do ácido graxo, que é o produto final de digestão das gorduras. Da pressão alta, eu tenho que observar o sódio da mesma maneira. Muito obrigada. E para quem tem doença celíaca, eu tenho que observar a alegação
aveia, na cevada e no centeio. Se tiver esses ingredientes na listagem de ingredientes e mesmo assim constar que ele não contém glúten, é uma informação mentirosa, passível de condenação, porque mexe com a saúde da pessoa. E também existem alimentos que vêm com uma alegação nutricional que podem conter glúten. Pode conter. Por quê? Porque às vezes um alimento que é isento de glúten, que não vai levar nenhum desses ingredientes que contêm o glúten, eles podem ser preparados na mesma bancada que foi preparado um outro alimento que continha glúten. Ou ele pode ser feito na mesma máquina que foi preparado um alimento que tinha ingredientes que continham glúten. E não foi higienizado esse batente, essa bancada e nem essa máquina. Então, é obrigatório colocar uma alegação nutricional que pode conter glúten, mesmo não tendo ingredientes de alimentos que contenham glúten. Porque a doença celíaca é uma doença séria e que a pessoa tem alergia ao glúten. Dependendo do grau alérgeno desse glúten para determinados indivíduos, eles podem ter até uma parada cardiorrespiratória. Então é muito sério. Tem que constar essas alegações nutricionais, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Que o consumidor está lendo o rótulo dos alimentos, ele está lendo a parte de informação nutricional. E ele vê lá no porcionamento que é um pão. Que esse pão ele está porcionado em 50 gramas, que equivalem em medidas caseiras a 2 fatias. E aí traz a informação nutricional para 2 fatias. Só que ele não vai comer 2 fatias, ele vai comer uma. Então ele tem que reduzir tanto a quantidade de cada nutriente quanto o valor diário de referência por 2. Já que o porcionamento que está aqui são de 2 fatias e ele vai ingerir uma. Então eu tenho que observar também, o que nos chama a atenção nesse exemplo, é que eu tenho que observar o porcionamento e o quanto eu vou ingerir. E se eu for ingerir o que está no porcionamento, beleza, é o que está na tabela. Mas se eu for ingerir mais ou menos, eu tenho que fazer umas continhas aí, para que eu chegue à quantidade que eu vou ingerir e ver também, por conta das patologias que eu apresento, se eu posso ingerir